Olá, hoje nós vamos tratar do estudo de número 14, que vai tratar do tema do pecado. E a pergunta recorrente é: o que é pecado? Naturalmente, se buscou uma definição acerca do pecado. E os nossos teólogos de Westminster definiram que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão, ou qualquer transgressão a essa lei. Uma das características mais notáveis do pecado, em todos os seus aspectos, é que todo pecado é orientado no sentido de ser contra Deus. Note, por exemplo, quando Davi comete um pecado com Betseba, ele espelha isso muito no Salmo 51 e o Salmo 32, mas no Salmo 51 ele diz: pequei contra ti somente. Nós olhamos, por exemplo, José do Egito também, quando o Potifar, que é o seu senhor, o proíbe de tocar na sua mulher, e aquela mulher então o assedia sexualmente. Então José então dá uma explicação a ela e diz que ele não poderia fazer aquilo, e a sua expressão é: como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Então todo pecado ele é contra Deus. E a definição do pecado, o conceito do pecado, ele está muito ligado ao princípio bíblico, né? Porque o conceito pecado ele mostra aquilo que a palavra vai mostrar ou vai identificar com o pecado. Então o pecado ele tem nome, ele tem a sua origem, e nós precisamos saber identificar. O pecado poderia ser, por exemplo, a idolatria, poderia ser o adultério, como nós falamos de Davi ou de José, poderia ser de fornicação, o ato sexual entre jovens não casados, poderia ser o assassinato, quando alguém tira a vida de uma outra pessoa, poderia ser o falso testemunho, a mentira, e outros pecados dessa natureza. O pecado ele pode ser também por omissão ou por comissão. Quer dizer, a pessoa se omite de fazer algo que Deus na sua palavra diz que os seus filhos deveriam fazer, ou então por comissão, eles cometem alguma coisa, algum pecado que a Bíblia proíbe que eles estejam então fazendo. Como Adão, por exemplo, Deus o proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quais as referências que os nossos estudiosos de Westminster nos deixaram? O primeiro texto está em Tiago 2,10, quando Tiago diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei dizia: faz isso e viverás. No entanto, se alguém tropeçasse num só ponto, como diz Tiago, ele então descumpriria toda a lei do Velho Testamento. E as pessoas eram salvas no Velho Testamento pelo cumprimento da lei. É por isso que ofereciam sacrifícios, porque era impossível alguém cumprir a lei, e é por isso que era preciso pedir o perdão de Deus através do sacrifício, da expiação, de uma oferenda, para que Deus aceitasse então as vidas. O texto de Tiago também, 4,17, nos mostra: portanto, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago está dizendo que você que sabe fazer alguma coisa que é do bem e você não faz, você está pecando, né? Então é pecado por omissão aí nesse caso. Então veja 1 João 3,4, o último texto que é usado nesta definição. João, aliás, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, está muito claro, o pecado tem nome e é aquilo que a palavra de Deus revela, por exemplo, né? Então veja que a Bíblia revela, mas há um outro aspecto também
o pecado é algo que está dentro do coração humano, não é? A palavra de Deus revela aquilo que está errado, ela é um espelho, portanto, e mostra tal qual nós somos pecadores, não é? E merecidos da graça de Deus, mas Deus, por sua graça, nos aceita através de Jesus Cristo. E foi o próprio Jesus que disse que, lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e também as blasfêmias. Então veja que Jesus falou que é do nosso coração que trazemos de Adão essa herança, né? O pecado que graçou a toda a humanidade. O sábio de Provérbios, que era um texto dirigido especialmente aos jovens, então lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, o sábio diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque desse coração é que procedem as saídas da vida, como Jesus disse, não é? Aquilo que sai do coração é que vai contaminar o homem. E por fim, o teólogo Louis Berkhoff, ele nos diz que o pecado é coisa séria e deve ser levado a sério, e Deus o leva a sério, embora muitas vezes as pessoas o tratam superficialmente. E ele diz que o pecado não é tão somente a transgressão da lei, é também um ataque ao grande legislador e uma revolta contra Deus. Quando nós lemos o apóstolo João na sua primeira epístola, ele coloca a possibilidade de alguém pecar, e se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, e ele diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então hoje nós aprendemos o que é pecado e nós entendemos que quando definimos o pecado, operacionalizamos o conceito do pecado, nós vamos entender também a necessidade da salvação e do remédio para o pecado, que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa e até o próximo encontro. Amém.